Querido Mestre Jesus, queremos, Senhor, em primeiro lugar, agradecer pelo Teu amor, agradecer pela Tua bondade, Senhor, agradecer pela Tua infinita misericórdia, agradecer, Senhor, pelas nossas vidas, agradecer, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu santo nome. Agradecer, Senhor, por esta casa que nos acolhe com tanto amor. Agradecer ao Mestre querido, a cada um dos mentores, protetores e guardiães, que reúnem-se conosco, Senhor, em Teu santo nome, com o propósito de nos auxiliar para que esta reunião, para que este encontro se realize em harmonia e que ele possa, Senhor, ser convertido em banquete de bênçãos para cada um de nós. Senhor, te pedimos, ó Jesus, para que abençoe e proteja, Senhor, esta casa, para que abençoe e proteja a todos aqueles que aqui vierem, a cada trabalhador e a cada irmão, Jesus, que em Teu santo nome, nesta casa, são acolhidos. Mestre querido, te pedimos, Senhor, para que nos permita a Tua inspiração, a Tua harmonia, a Tua luz. E que se faça, Senhor, presente entre nós. Que possa, Jesus, sob a Tua influência, esta reunião ser organizada, ser conduzida, de forma, Jesus, que todos sejam beneficiados. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre, que assim seja. Graças, Senhor Jesus. O tema de hoje é sobre manifestações inteligentes. Então é sobre um tema extraído do livro dos Espíritos, de O Livro dos Médiuns, tá? E a gente vai tentar falar um pouco sobre a história dessas manifestações. E para falar sobre manifestações inteligentes, a gente não consegue deixar de lado o início, né, do Espiritismo, que veio sobre os fenômenos descobertos e vivenciados durante um longo período, as tão conhecidas mesas girantes. Então a gente não sabe, não tem bem ao certo quando esse movimento das mesas girantes deram início. No entanto, nós podemos partir, né, do século XVIII, 1800 e alguma coisinha,
onde esse movimento, esse fenômeno tomou conta de muitos lugares, espalhou-se entre diversos países e na Europa principalmente. Na França, ele era vivenciado em muitos lugares, e por muitas pessoas. Inicialmente, quando esses fenômenos começaram a surgir, as pessoas começaram a utilizá-los como meio de diversão. Até porque não se tinha nenhuma noção do que poderia causar esse fenômeno dessas mesas começarem a se movimentar como se tivesse vida própria. Então algumas pessoas reuniam-se em alguns lugares, salões, colocavam a mesa e sentavam em volta. Colocavam as mãos sobre a mesa e, inesperadamente, a mesa começava a reagir. E nesse começar a reagir, ela começava a vibrar, e dessas vibrações dava-se início a uma série de movimentos. Esses movimentos, eles se davam de maneira descoordenadas até. Então, ora a mesa se erguia na vertical, de maneira alta, uma certa altura do chão, ora ela se movimentava horizontalmente, se erguia do chão e se movimentava horizontalmente, para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás. Ora ela girava, então não tinha um movimento padrão e coordenado, que se pudesse afirmar que fosse um movimento mecânico. Por exemplo, um catavento nós sabemos que ele tem a sua maneira de girar. Ele é um instrumento que está colocado em determinada posição e conforme o vento bate, ele gira. Se esse catavento tivesse uma maneira de girar que não fosse coordenada, que não fosse regular, a gente poderia imaginar, concluir que esse catavento ele tinha, além da influência do vento, alguma outra influência que o controlasse. Era o que acontecia com a mesa, porque as mesas elas não tinham um padrão de movimentação. E elas se movimentavam, e se movia, ora ela se erguia a tal altura que chegava a encostar no teto do salão onde estavam, ora ela descia lentamente, pousava no chão em harmonia, ora ela se atirava, despencava lá de cima e se espedaçava no chão. Então logo se concluía que não havia ponto de apoio algum para sustentar essas mesas, onde inicialmente muitos concluíam da questão de que isso era um movimento de pessoas interessadas em produzir esses fenômenos, não fenômenos, mas simular esses fenômenos, e na verdade não conseguiam provar, porque não tinha nenhum mecanismo ali, não tinha nada além da estrutura da mesa, formada de madeira. Essas mesas, nessas reuniões, elas também tinham uma outra forma que elas apresentavam fenômenos, que eram os fenômenos conhecidos como os ruídos, as batidas. Então, às vezes a mesa ficava parada, quietinha no seu lugar, e daqui a pouco começava a dar estalidos na estrutura da mesa. Pancadas, barulhos como se fosse de uma serra elétrica,
pancadas como se fosse dada com martelos sobre pregos em cima da mesa. Outras vezes elas apresentavam ritmos, né, de pancadas na mesa, diversos tipos diferentes de ritmos. No entanto, não se conseguia chegar a uma conclusão, né, porque os curiosos iam para ver, para dar risada, para, enfim, participar desse movimento, desse fenômeno que inicialmente era para entreter as pessoas, né? Sem nada, sem um propósito sério, até porque ninguém sabia exatamente como aquilo acontecia. Sabia que acontecia, mas como e porquê não se sabia. Então, logo, algumas pessoas, né, pessoas com conhecimento mais apropriado, com nomes, né, elas chegavam, observavam por alguns momentos e logo concluíam, né? Então, muitos concluíram que esse fenômeno era um fenômeno magnético, né, ou um fenômeno produzido através da questão da elétrico mesmo, né, da energia elétrica. Dado essas conclusões, aconteceu em muitas situações que os participantes, quando eles colocavam as mãos sobre a mesa, eles procuravam encontrar uma forma onde os dedos ficavam encostados, né, um do outro, de forma a criar uma corrente, né, porque não se sabia exatamente a razão pela qual aquilo acontecia. Então, se convencionou em alguns lugares aonde esse movimento, né, essa disposição das mãos encostadas uma na outra, para tentar criar, né, na ideia de criar uma corrente elétrica em volta da mesa, para que o fenômeno pudesse acontecer. Com o tempo e com a vivência daquelas pessoas que ali se reuniam em volta da mesa, eles começaram a perceber que havia algo a mais. Que a mesa, porque eles que estavam em volta da mesa, eles sabiam que a mesa se movia, né, sem nenhuma engrenagem, sem nada que eles tivessem feito ali para que provocasse isso, além da presença deles, né, e dessa disposição das mãos sobre a mesa. E começaram a pensar na ideia de fazer perguntas para essa mesa. Mas, como a mesa não fala, então precisava se convencionar algum meio para se obter as respostas. E como eles percebiam que a mesa muitas vezes se erguia, né, em um só pé, ficava um pé no chão, 3 pés levantados, né, às vezes ficava um pé, se erguia tudo, e aí ela batia, dava pancada no chão, né, com um determinado pé. E aí se convencionou de que para a mesa, tantas pancadas para sim, tantas pancadas para não. Então se fazia, né, se deram a ideia de formular pergunta para que a mesa respondesse sim ou não. E quando fizeram as perguntas, a mesa respondeu, como eles esperavam, como eles gostariam que obtivesse. Então, quando eles faziam a pergunta, tanto as pessoas que estavam em volta da mesa, quanto as pessoas que estavam participando da reunião como um todo, e a mesa respondia sim, com um determinado número de pancadas, e não com outro determinado número de pancadas. Bom, se concluiu de que a mesa já podia dar algumas respostas, já podia obter algumas comunicações com aquele movimento daquelas mesas. Mas até então ninguém conseguia a explicação como o fenômeno acontecia e as pessoas não tinham
conhecimento e nem interesse de buscar essas respostas. Passaram-se mais tempos e aí convencionou, alguém propôs de organizar o alfabeto, e denominando, enumerando cada letra por uma quantidade de pancadas. Então, o A, uma pancada, o B, 2 pancadas, por aí vai. E aí se fazia a pergunta para a mesa e a mesa respondia, com as pancadas, e conforme as pancadas ia montando as palavras, as frases, e aí começou-se a obter um pouco mais de comunicação com esse movimento, mas que ninguém também sabia o que seria. Um certo dia, um homem, um senhor que participava muito dessas reuniões, resolveu convidar um amigo dele para ir conhecer essa reunião. E esse amigo era o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Dado a sua condição de respeito no meio acadêmico, era um homem muito influente em toda a parte educacional na França, Então, assim, de uma lógica invejável, de uma condição racional indiscutível. E esse amigo relatou para ele os acontecimentos das mesas, falando dos fatos que elas respondiam as perguntas, como respondia, e ele gostaria muito que ele fosse conhecer, que ele participasse de uma dessas reuniões. E aí, muito relutante, o senhor Hipólito resolveu ir a uma dessas reuniões. E chegou lá e viu essa manifestação e ficou muito curioso sobre aquilo. E logo, dado a sagacidade mental que ele tinha, todo o conhecimento científico, metodológico, e começou a questionar. Ele começou a questionar e procurando a origem daqueles fenômenos, porque ali aparecia-se o efeito. Qual era a causa? O que causava aquele efeito? E começou então os estudos. Curiosamente, as pessoas queriam provar de que os fenômenos que ali ocorriam era realmente nada mais, nada menos do que fenômenos puramente materiais, físicos, materiais. As pancadas, como explicar essas pancadas dentro da madeira da mesa, às vezes nos móveis da casa, nas portas, nas paredes, no teto? E a eles, alguns, queria concluir e convencer de que essas pancadas eram causadas pela mente dos participantes. E aí, se isso fosse real, seria um fenômeno e tanto. Você conseguir mentalmente dar tantas pancadas, primeiro dar pancada, no móvel de maneira mental. E segundo, espalhar essas pancadas em todo que é lugar, nas paredes, nas portas, nos tetos, enfim. E aí era muito complicado explicar isso de maneira clara. As respostas que as mesas davam, eles queriam convencer de que essas nada mais eram do que reflexo mental, das pessoas que estavam ali. E isso se discutiu e foi se discutindo durante um bom tempo. Em meio a esses estudos, em meio a essa pesquisa, a própria mesa se manifestou um certo momento, um certo dia, e disse que era espírito.
que era o espírito que se manifestavam, que era o espírito que provocavam aquele fenômeno. E aí o Kardec, né, o Denisard Leon Rivail, que ainda não tinha esse nome de Allan Kardec, começa a se interessar mais, a pesquisar mais, a buscar mais informações, a aprofundar mais a sua pesquisa. E os fatos foram ocorrendo, né? Aí então começa-se a buscar, trazer, invocar as pessoas que haviam desencarnados para dar mensagem, trazer mensagem através das mesas. E muitos fatos ocorreram que trouxeram essas informações, que trouxeram essa prova, né, se assim a gente poder falar. E aqui no Livro dos Médiuns é relatado, né, um caso, o único caso que eu estou tentando encontrar aqui onde está, onde eu coloquei, de um navio da Marinha Francesa. Onde foi que eu tinha colocado, meu Deus do céu, esse caso? Tá aqui, ó. É um parágrafo curtinho, eu vou ler para ficar mais claro isso. Ele diz assim: em um navio da Marinha Imperial Francesa, em serviço no mar da China, toda a equipe, desde os marinheiros até o Estado-Maior, se ocupavam das mesas falantes. Tiveram a ideia de evocar o espírito de um tenente desse navio, que tinha morrido há 2 anos. Ele veio e, depois de diversas comunicações que deixou todo mundo atônito, ele disse o que se segue, por meio de pancadas. Peço encarecidamente que paguem ao capitão a soma de, e falou o valor, que lhe devo e que sinto muito não ter podido pagar antes de morrer. Ninguém sabia do fato. O próprio capitão havia esquecido essa dívida, por sinal mínima. Procurando em seus livros de contas, ele encontrou a menção à dívida do tenente, cujo número indicado era perfeitamente exato. Perguntamos do pensamento de quem essa indicação pode ser reflexo, né? Se ninguém que estava ali conhecia o fato, e o próprio capitão já nem lembrava mais. Então, dado esses fatos, as comunicações começaram, né, porque esse é um que ele relatou, entre esse tem tantos outros, começaram a ganhar corpo, começaram a ganhar confiabilidade e mais seriedade. Então, grupos mais sérios começaram a ser organizados, os estudos, né, do professor Hipólito começou a ter uma profundidade maior em qualidade, e dentro de poucos anos, não foram muitos anos, porque ele começou esse estudo basicamente em 1855. E quando foi em 1857, 2 anos após, né, esse estudo, foi lançado o primeiro livro, né, da codificação, que é o Livro dos Espíritos. Em seguida, no ano seguinte, ele lançou a Revista Espírita, que foi publicada em 1858. Em 1859, ele lançou o livro O que é o Espiritismo. E em 1861, ele lançou o Livro dos Médiuns.
E em 1861, o Livro dos Médiuns, e 1862, o Livro dos Espíritos, o Espiritismo em sua expressão mais simples, né, que foi um sumário que ele lançou, e em seguida, depois ele fez uma compilação maior, que foi aí em 1864, ele lançou o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso foi resultado de um estudo muito metódico, porque dado toda essa gama de informações que vinha, e muitas pessoas, né, que não tinham interesse e logo não tinham interesse de se aprofundar, de buscar esse conhecimento, de estudar com seriedade, mas procuravam conturbar com suas opiniões pessoais, né, e davam suas opiniões sem conhecer. Então você vem, participa ainda hoje, né? O Espiritismo ele já é tão conhecido, né, mundialmente, mas se alguém que não tem uma vivência dentro do Espiritismo, ela vem hoje e participa de uma reunião, de 3 reuniões, seja lá em que grupo for, será que ele já tem conhecimento suficiente para opinar sobre o Espiritismo, principalmente sobre os fenômenos? Né? Então isso acontecia lá atrás, não é um fato novo. Né? Então há muitas pessoas que discordam, que falam mal do Espiritismo, discordam das manifestações por puro achismo, porque não estudaram, não se aprofundaram. Mesmo depois de muito estudo, né, se não for bem sério, se não for bem cuidadoso, ainda fica muitas lacunas para ser respondidas. Mas na hora em que você começa a se aprofundar, você começa a perceber que tudo é muito coerente. Então, dado tudo isso, buscavam-se um meio mais eficaz de se trazer essas mensagens. Então foi sugerido que se colocasse um lápis em uma mesa pequena. Apoiava esse lápis em uma das pernas da mesa, colocava ela sobre a folha de papel e colocava a mão sobre ela. A mesa se movimentava e começava a escrever. Começou então as manifestações através da escrita. E aí foi se aperfeiçoando esses métodos, depois com a cestinha, depois com a prancheta e depois com a caixa de papelão, né? Até que mais tarde se percebeu que nada disso era necessário. Bastava apenas que o médium segurasse o lápis, né, e se dava o processo de escrever, da escrita. Com isso apresenta-se, mostra, né, se escancara toda essa questão do fenômeno inteligente. O movimento da mesa, por si só, a mesa em si não tem inteligência nenhuma, ela não tem cérebro, ela não tem nervo, ela não tem, enfim. É de madeira. Aonde que se apresenta a inteligência? No que movimenta e controla, né, o movimento e a manifestação dessa própria mesa. Então a inteligência está no espírito que o faz. Com o tempo, e por não haver mais a necessidade desse fenômeno das mesas, por quê? Porque elas foram utilizadas para o despertar, para abrir as portas. Abriram-se as portas, chamou a atenção do povo.
E daquele movimento nasceu, né? Daquele movimento das mesas, nasceu o Espiritismo. Né? E hoje temos aqui, né, toda essa doutrina espírita bem fundamentada, né? Porque os livros da codificação, eles são bem fundamentados. Se há algum equívoco por algum espírita, não é por conta da codificação. Pode ter certeza que se há equívoco é por conta da criatura, né? Não é da codificação. Porque a codificação está muito bem fundamentada, né? Foi muito bem estruturada. Os espíritos que se manifestaram para auxiliar Kardec, né, dado toda aquela capacidade que ele já tinha, que era própria dele, mas o apoio desses espíritos para tornar aquele processo, transformando em uma doutrina sustentável, bem alicerçada, né? Então foi um trabalho muito árduo, um trabalho de muita dedicação. Então, assim, em pouco tempo, se nós observarmos, vamos dizer assim, 2 anos, né, a partir do momento que ele realmente começou, isso números oficiais, ele realmente começou o estudo de algo que não tinha sequer uma nomenclatura ainda, tá? De algo que não se sabia a sua origem, até trazer o Livro dos Espíritos. 2 anos. 2 anos é o tempo que se leva hoje, com toda a tecnologia, para se escrever e publicar um livro normal. Né? E você fazer todo o estudo fundamental, básico, de algo que as pessoas desconhecem, buscar entender, classificar, criar, desenvolver métodos, né, coerentes, lógicos, racionais, em tão pouco tempo. Né? Então isso mostra não apenas algo extraordinário, mas nos mostra o tamanho do suporte espiritual que o Kardec tinha. Porque era importante, era uma missão importante, era um trabalho importante. Então ele não estava sozinho. Né? Ele podia contar com esse suporte, com essa ajuda, com esse auxílio, com esse amparo. E aí ele consegue cumprir a missão dele. E hoje, essas manifestações inteligentes que abriram e que surgiram outras tantas portas, né? Como a da psicofonia, enfim, entre outras tantas, né? Então que eu acredito que hoje as mais utilizadas são a psicografia e a psicofonia, né? Mas temos aí um leque de outras que se faz, que se pode, né? Muitas vezes, em muitos lugares, exercitar. E aí você consegue ver, vivenciar e procurar compreender. No entanto, o que muitas pessoas, lamentavelmente, ainda não conseguiram compreender é que, apesar desses fenômenos ocorrerem, a razão pelas quais eles ocorrem. Alguns acham que os espíritos se manifestam com o propósito puramente de curar os corpos das pessoas no que se diz respeito à mediunidade de cura. Né? Outros de resolver os problemas que as pessoas criaram. Será que é só isso? Não. E nós sabemos que a espiritualidade superior ela tem um propósito maior. E todo esse trabalho não foi feito puramente para satisfazer a nossa curiosidade ou para nos libertar
né, das nossas provas. Eles surgiram com o propósito de nos auxiliar na nossa evolução. As manifestações espirituais, elas ocorrem sempre visando esse propósito. Então venha, cure o seu corpo, que ótimo, mas não esqueça de trabalhar para curar a sua alma. É tão importante e talvez mais importante que o próprio corpo. Então a gente precisa começar a ter esse olhar, né? A ter uma visão um pouco diferente do que significa essas manifestações inteligentes, que nos traz sempre mensagens, orientações, visando a nosso encontro para e com os caminhos que nos conduza à felicidade. A felicidade espiritual, não somente a felicidade que nós conhecemos na vida material.